Prossigamos. Pois que haveis de fazer, irmãos, quando vos congregais, se cada um de vós tem o dom de compor salmos, tem o de doutrina, tem o de revelação, tem o de línguas, tem o de interpretar, faça-se tudo isso para a edificação. Ou se alguns têm o dom de línguas, não falem senão 2, ou quando muito 3, e um depois do outro, e haja alguém que interprete o que eles disserem. E se não houver intérprete, estejam calados na igreja, e não falem senão consigo e com Deus. Pelo que toca, porém, aos profetas, falem também só 2 ou 3, e os mais julguem o que ouvirem. E se nesse tempo for feita qualquer revelação a algum outro dos que se acham sentados, cale-se o que falava primeiro. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 26 a 30. Note-se que a reunião dos verdadeiros crentes é feita num sentido todo de observação aos ensinos revelacionistas, todos assentados, esperando a palavra do alto e estudando o que os mensageiros de Deus disserem. E por que calar um quando o outro recebe Espírito? É esta mesma observação de quando Paulo manda não extinguir o Espírito, não desprezar as profecias e aproveitar somente o que for bom. Já falamos sobre as diferentes capacidades dos espíritos e sobre as diferentes maneiras de ver e entender as coisas por parte dos mesmos. Além do mais, também os mistificadores podem falar, conforme a primeira epístola de João, capítulo 4, 1 a 3, nos informa. No verso 32, o que devemos entender? Diz ele, porque os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 32. Os espíritos dos que forem curadores, poliglotas, videntes, milagreiros, etc., estão afins com os que possuem os mesmos dons, encontrando neles maior afinidade e, consequentemente, melhor comunicabilidade e mais proveitoso trabalho. Não quer isso dizer, como muitos o desejam, que o espírito é sujeito à carne. Médium ou profeta é o espírito e não a carne. Não teria senso dizer-se que o espírito está sujeito a si mesmo. O que aí diz é sobre a afinidade para o efeito de comunicação. Ademais, o Espírito Santo ou mediunidade está igualmente nos espíritos desencarnados. E que mais? O mais diz, como o diz Paulo. Se algum, porém, o quer ignorar, será ignorado. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 38. Por que na codificação kardeciana o Espírito Santo figura como sendo o símbolo dos bons espíritos? Porque para dizer as coisas terra a terra com a verdade, preciso era que se acusassem as igrejas dogmáticas ou corruptoras, que em seu tempo vieram para burlar a igreja revelacionista. Fazendo isso, elas que contavam então com muita força política, dragão do Apocalipse capítulo 13, reagiriam de modo violento, vindo o Consolador a se radicar na terra à custa de sangue humano. E isso é o que procuraram evitar os Espíritos do Senhor, dizendo a Kardec que não dissesse tudo e que melhor era não trabalhar então para fazer um livrinho de análise bíblica. Hoje, as coisas mudaram muito e até a atmosfera diz que a verdade sobre o cristianismo está fora dos que se intitulam ministros de Deus e infalíveis. Eles, na verdade, personificam a blasfêmia contra o Espírito Santo. Em suma, qual o extrato da verdade bíblica? A Bíblia, em seus ensinos, repousa sobre 2 polos fundamentais. O primeiro é a lei e o segundo é a revelação. A lei veio pela revelação e assim a revelação afirma a lei. Portanto, isso quer dizer, deve o homem cultivar o cristianismo tal como cultivaram Jesus e os apóstolos e deve cultivar a lei que manda ao homem apurar os seus sentimentos.
Na primeira epístola aos Coríntios, 14, mostrado é como faziam os apóstolos e suas reuniões. E no Sermão do Monte, mostrado é o dever do homem crente, que se resume em amar, amar, amar. E no que trata dos dogmáticos ou idólatras, ou forjadores de invencionismos que deprimem a verdade e corrompem a sã doutrina, cumpre amar ao Espírito, nosso irmão, não confundindo jamais o Espírito, igualmente Filho de Deus, com a ideologia perniciosa que o domina. Aliás, não há um só Espírito que seja a besta ou o falso profeta, pois que estes símbolos dizem respeito a ideologias, e não aos espíritos que nelas possam crer. Os espíritos terão que penar pelo que erraram e tenham feito errar, e as ideologias terão que ir para o... Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que tinha feito os prodígios na sua presença, com os quais ele tinha seduzido aos que tinham recebido o caráter da besta e que tinham adorado a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no tanque ardente de fogo e de enxofre. Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. O tanque ardente de fogo e de enxofre é o ostracismo em que virão a cair as duas igrejas dogmáticas, que, lançando anátemas contra o mediunismo, impuseram aos povos os simulacros e discursos falazes. Elas cairão, e na terra levantar-se-á a igreja restaurada, tal qual a deixaram os apóstolos, como lemos 1 Coríntios capítulo 14. No Apocalipse está escrito: Eis aqui, depressa virei, e o meu galardão anda comigo para recompensar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para terem parte na árvore da vida e para entrarem na cidade pelas portas. Fora daqui os cães e os que dão veneno, e os impuros, e os homicidas, e os idólatras, e todo o que ama e obra a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos dar testemunho destas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a estrela resplandecente da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E o que ouve, diga: Vem. E o que tem sede, venha. O que quer, receba de graça a água da vida. Apocalipse capítulo 22, versículos 12 a 17. O Espírito é a revelação. Foi ensinado prática e teoricamente pelo Cordeiro, o qual foi morto por ter feito sinais e prodígios em virtude da mesma fonte de dons, o Espírito Santo ou a mediunidade, sem o qual elemento jamais haverá revelação. A esposa é a lei ou a moral. Ninguém mais do que o Cordeiro viveu-a completamente e também por isso foi morto, porque lei e revelação são os polos fundamentais da verdade evangélica. Quem quiser ser cristão terá que fazer-se perseguido dos elementos mundanos, porque o culto da lei e da revelação os aborrece. Isso é lavar-se no sangue do Cordeiro. No Talmud, livro de leis dos rabinos, está escrito: E na véspera da Páscoa foi Jesus crucificado, por se ter entregue à magia e seus sortilégios. É que o culto do espírito revelacionista facilitava ao Cristo descobrir os pensamentos e atos imundos dos pseudos religiosos, e eles não o podendo suportar, porque lhes punha à mostra a podridão moral, tal como está contida em 1 Coríntios capítulo 14, 24 e 25, acontece na igreja do Cristo Mestre. Procuraram matá-lo e mataram-no, cumprindo-se a Escritura. Do mesmo modo, pois, todo que se propuser a cultivar o são cristianismo, que é o culto da lei e da revelação, terá contra si
os falsos religiosos, etc. Como deveremos encarar o Cristo? A humanidade não sabe ainda e por muito tempo não saberá. Ele foi a lição sem fim e, portanto, é o símbolo de toda a sabedoria espiritual e material. Encarnou o Verbo, que quer dizer Filho ou emanação. Se há sabedoria na utilidade e transição da matéria, ele isso representou. Se há utilidade na evolução do espírito, e se nisso sabedoria houver, ele também o revelou. Se o homem ou espírito deve ser obediente à sabedoria de Deus, ele o exemplificou. O Cristo representou, pois, o princípio e o fim, isto é, o emanador e a emanação, ou Verbo. E sobre o seu corpo? Ele jamais seria Cristo se não viesse em espírito e matéria. Figurou a matéria em sua eterna transição, ganhando peso atômico e potencial elétrico, isto é, variando nesses valores, porque sendo sempre a mesma, a matéria muda de estados continuamente. Transição e utilidade, eis o que disse ele no seu exemplo sem fim, no que representou a matéria. E sobre esta observação de João? Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. Nisto se conhece o espírito que é de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. 1 João capítulo 4, versículos 1 e 2, 7, nota. Que contraria a tese rustanguista ao afirmar que Jesus tinha o corpo fluídico ou etérico e não o de carne e ossos. Fim de nota. Sabeis que Jesus se comunicava depois de crucificado pelo Espírito mediúnico ou santo, e por esse meio instruía os apóstolos na confecção dos escritos que serviriam de pontos de informação no futuro. Não eram os apóstolos os que duvidavam, mas sim os eternos falsos profetas. Em outro ponto, observa Paulo que melhor esteve em contato com o Mestre ressurgido, sobre os que diziam que a ressurreição já era feita. É que não podiam os homens entender o que representa o fator Espírito Santo ou dons espirituais, o qual ou os quais tinha Jesus sem medida. Ele atuava por esse elemento divino, e os homens que nada ou muito pouco entendiam julgavam ser tudo miragem, ou coisa de espírito livre da roupagem carnal. Quanto à natureza celular, capacidade magnética, poder vibratório, auxílio do plano astral, etc., ninguém duvide de que o Cristo os tivesse extraordinariamente, quer por ser um espírito puro, quer por estar, por necessidade missionária, empossado de valores autenticamente delegados. No que representou o espírito, ou esta parte da chamada criação, ele deixou dito que só um código existe para os de dentro ou de fora da matéria, que só Deus é o manipulador desse código ou lei. Por que Jesus não escreveu? Porque, como já está dito, ele veio derramar o Espírito sobre a carne, coisa que foi feita no Pentecoste, e que o mesmo elemento ficaria como base de sua igreja. Muito mais teriam adulterado a sua igreja se ele tivesse escrito, pois então, assim, diriam ser a letra o Evangelho e não o culto da lei e da revelação. Lembrai que o cristianismo é fundado sobre o culto da moral e da revelação, e não, como querem os adúlteros, uma simples religião revelada, onde não se reunirem, como o faziam os apóstolos. 1 Coríntios 14, não existe puro cristianismo. Qualquer ato de louvor deve ser respeitado, e é certo que os mais identificados à matéria recorrem a meios mais materiais. Porém, sem intercâmbio com o plano astral,
por mais que haja vontade de fidelidade, o erro aparecerá. Cumpre ao homem viver a lei e cultivar o espírito mediúnico ou santo.